vamos orar e entregar este tempo a Deus. Obrigado, Jesus, por estares connosco nesta tarde. Todos nós temos uma chamada para a nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Fala ao nosso coração nesta tarde, em nome de Jesus. Atos capítulo 20 é uma passagem que muito carinhosa, que está escrita na Bíblia, que abre o coração do apóstolo Paulo, e a mensagem fala acerca de vivermos o chamado de Deus com coragem. Com coragem. O nosso versículo do ano foi este aqui, não é? Antes crescei na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O lema era que nós crescêssemos no amor, na fé e no serviço. E hoje vamos falar acerca da importância que é agarrarmos a chamada que Deus tem para nós, e vivemos esta chamada, está bem? E este episódio é um episódio muito interessante, porque abre muito o coração deste homem chamado apóstolo Paulo. E diz assim, versículo 18: quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis que de modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber como vai acontecer ali, senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Expectativa que Paulo tinha, não é? Mas em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A primeira coisa que percebemos claramente é uma vida muito coerente que o apóstolo Paulo tinha com as suas convicções pessoais. Era um homem que tinha uma agenda aberta, toda a gente sabia quem ele era, não era um astro que aparecia de vez em quando, ou que andava nas escondidas e só quando ligava a luz lá do palco é que ele aparecia. Não, as pessoas conheciam a vida dele, não é? E ele claramente fala isso: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo. Por isso Paulo era um homem que se relacionava. Ele fala de uma espiritualidade, e de uma espiritualidade que se dá no dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, nos teus relacionamentos pessoais. A espiritualidade não é uma experiência da igreja, é uma experiência que nós vivemos no dia a dia. Porquê? Porque se nós somos seres espirituais, o Espírito está connosco sempre. Ou seja, Ele não entra em nós quando nós entramos na igreja, e quando nós saímos nós não o pousamos ali na prateleira. Então é uma experiência constante que nós temos com Deus. E Paulo claramente vemos aqui que tinha uma vida impecável e irrepreensível. Mas vemos aqui a humildade dele. Não é? Diz, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Não é? Claramente Paulo estava a viver momentos de perseguições, momentos difíceis, momentos atribulados, mas ele não deixava de viver a sua fé. E às vezes as perseguições são oportunidades para nós realmente fazer aquilo que nós acreditamos. Uma mãe que tem um filho a chorar durante a noite, mete os tampões e adormece. Não é assim? Não. Ou seja, há algo que nos faz mover, não é? Algo que nos faz mexer. E às vezes as dificuldades mostram o que é mais importante para nós, não é? Costuma-se dizer, depois de que pari, nunca mais dormi ou nunca mais comi, não é? Em paz. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Ou seja, realmente porquê? Porque algo começa a ser mais prioritário em nossa vida. E Paulo também mostrava que a sua caminhada com Deus, a sua experiência com Jesus, era algo constante. E ele mostrava que ele não tinha vergonha. Ele diz, não me esquivei, diz ele, de vos anunciar nada que não fosse benéfico. Ou seja, ele falou sem medo, transmitiu toda a vontade de Deus, sem evitar falar a verdade quando era necessário. Não deixou que o medo ou agradar as outras pessoas o levassem a revelar tudo o que Deus tinha para eles. Ele aprendeu uma coisa que ele fala mesmo lá na epístola, que era falar a verdade em amor. Não era falar o amor sem verdade.
E não é falar a verdade sem amor. Esta é uma mistura às vezes interessante, não é? Se calhar vocês conhecem pessoas que são muito verdadeiras, mas pouco amorosas. E conhecem pessoas às vezes que são muito amorosas, mas não dizem a verdade. Então o segredo do Evangelho, que eu acho, é conseguirmos falar a verdade em amor. E era isso que o Paulo falava. Não é? Porquê? Porque ele claramente dizia que, ele diz, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a importância de nós falarmos do arrependimento. Porquê o arrependimento? Porque o arrependimento é um momento que tu e eu temos que ter na nossa vida, no qual nós tomamos consciência do nosso pecado e da nossa necessidade de Deus. E nós damos uma volta na nossa vida. Arrependimento, basicamente, é tu ires numa direção e chegares ali e irás ao contrário. Quando eu era miúdo, uma vez eu e os meus amigos estávamos a comentar assim: acho que vamos à escola lá para ver uma situação com as nossas matrículas e tal. E a nossa pequena escola lá em Aldoar pertencia a uma que estava muito mais longe, lá em Leonardo de Coimbra, que era lá perto já da pasteleira. Né? Então tínhamos que ir até lá, né? E no meio do caminho nós nos arrependemos. Na verdade descobrimos que aquele dia a escola estava fechada, mas o que fizemos foi dar uma volta e voltar para trás. Arrependimento é isto, é tomarmos consciência do nosso pecado, da nossa necessidade de Deus, mas não fica por aqui. Porque o arrependimento não é só mais notícias. A segunda parte, o que é que diz aí? O versículo. E o quê? A fé em Jesus Cristo. Por isso, nós saímos de um caminho que não estamos a levar longe de Deus e nos voltamos para Ele, nos agarramos a Jesus. Porquê? Porque só Jesus verdadeiramente nos pode salvar. E Paulo dizia então, depois de falar isto, depois de mostrar como é que a sua vida era, depois de mostrar como a sua mensagem era simples, uma mensagem de arrependimento e de fé em Jesus Cristo. Não é preciso nada mais. Só precisas de Jesus, nada mais. Não precisas de um regulamento infinito de regras da igreja. Precisas de Jesus e de estar agarrado a Jesus, de ouvir Jesus. É como diz o livro de João, capítulo 10, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Há 10 dias atrás eu estava na Inglaterra e à frente do hotel havia lá uma série de ovelhas e eu tentei falar com elas. E elas mais ou menos despertaram, mas não entenderam a minha língua. Não era o pastor delas, exatamente, não era o pastor delas. E elas perceberam claramente que não era o pastor delas. Né? Há até um pequeno vídeo, que se alguns de vocês já viram no Facebook, de um pastor, não é? Que estava lá a chamar, a gritar, a chamar as ovelhas. E antes dele, houve uma série de amigos que foram lá tentar fazer a mesma coisa. Não é? Mas as ovelhas estavam moucas para eles. Mas elas conheceram. E também tu e eu precisamos de conhecer a voz de Jesus. Precisamos de conhecer a voz de Jesus. Não é? A cada dia, não é? Quando nós temos desafios na vida, quando nós temos de fazer escolhas na vida, quando nós estamos perdidos ou precisamos de uma orientação. Se o Espírito Santo está em ti, o que tu precisas fazer tão somente é orar a Deus e ouvir a sua voz. Porque Ele vai falar. Ele vai falar. E as ovelhas, diz a palavra, ouvem a sua voz e o seguem. Então Paulo, perante isto, é interessante o que ele diz no versículo 22. Diz assim: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me vai acontecer ali. Senão que o Espírito me garante uma coisa, que é prisões e tribulações. Oh, gente, o apóstolo Paulo olhar para a vida, eu não sei como é que vocês veem o vosso futuro, mas alguém vê como prisões e tribulações somente? Eu espero que não, não é? Mas Paulo tinha esta antevisão da sua vida. Ele sabia, e na verdade, pouco tempo depois, mais à frente, há um profeta chamado Ágago que lhe diz, pega num cinto e amarra as suas, e diz que Deus lhe disse que o homem a quem aquele cinto pertence iria ser preso e levado para Egito, iria ser preso.
iria responder da sua fé. Então, verdadeiramente, Paulo olhava assim. Mas ele depois, ele é uma pessoa realmente apaixonante, porque ele depois diz, mas, versículo 24, ele diz, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A grande paixão do apóstolo Paulo era chegar a uma altura e cumprir a carreira que Deus tinha posto diante dele. Quando nós somos jovens, às vezes, os nossos pais têm futuros para nós. Dizem, filho, quero que tu faças isto e mais aquilo. Os meus pais queriam que eu fosse engenheiro. Pois, está ali atrás, meu filho. Mas, às vezes, nós chegamos àquele ponto em que, quando cumprimos aquilo, nós trazemos aquela satisfação e parece que as pessoas ficam... O apóstolo Paulo, é interessante como ele olha para a vida dele. Ele diz, a minha vida não tem nada como preciosa, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus. Então ele olha para o futuro corajosamente. Mesmo sabendo que não seria um mar de rosas, mesmo sabendo que seria difícil, e na verdade nenhum de nós sabe o futuro. Vocês sabem o que vai acontecer amanhã? Alguém sabe? Nem até mesmo a temperatura vamos saber. Podemos talvez ter uma ideia, se formos ver aí, mas possivelmente não podemos ter a certeza absoluta nenhuma. Não sabemos o que vai acontecer na Ucrânia, não sabemos o que está a acontecer agora na Turquia, um grande país com um grande impacto no mundo, particularmente no mundo árabe. Não sabemos o que vai acontecer agora em Timor-Leste, nas eleições que estão a acontecer hoje. E por isso há muita coisa que é imprevisível. Mas a pergunta é, diante desta imprevisibilidade, o que é que Paulo diria? O que eu quero é cumprir a chamada que Deus tem para mim. E o que é a chamada de Deus para mim? A chamada de Deus para mim é o que Deus te chama a fazer. Alguns pensam assim, se calhar se eu for um pastor ou um missionário lá em Santo Tomé e Príncipe, não é? Eu posso realmente cumprir a minha chamada. Bem, quando vamos ver a Bíblia, encontramos chamadas muito curiosas. Encontramos a chamada, por exemplo, de um homem que era um Filipe evangelista, e diz, um anjo falou a Filipe, dispõe-te e vai para o deserto. E ele foi lá. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, vinha adorar a Jerusalém. Deus pega este homem, Filipe, e o leva para o deserto. Se Deus nos mandasse para o deserto, o que é que vocês diriam? Eu diria, Senhor, eu acho que eu estou a ouvir mal. Para o deserto, fazer o quê? Apanhar sol, é melhor ir para a praia. Ou seja, mas ele obedeceu e levou aquela mensagem. Filipe era um homem com uma história um pouco tribulosa, coitado. O Espírito levava de um lado para o outro. Nós encontramos, por exemplo, um homem que era Neemias. Neemias era o copeiro, era um homem que se encarregava da cozinha de um rei, vamos dizer que era um cozinheiro. E Deus fala a cozinheiros. E falou a este homem, e o tirou lá e o levou para ser um líder da nação de Israel, para levantar as muralhas de Jerusalém. Mas também a Bíblia fala de duas mulheres. Nós temos aqui algumas mulheres hoje. Graças a Deus. Ruth e Deloitte. Palavra de Deus a Timóteo, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, Timóteo. A mesma que habitou primeiramente na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. Estou certo, também habita em ti. E por esta razão eu te admoesto, reavives o dom que há em ti. A importância de assumirmos o nosso papel como educadores, influenciadores. Talvez não tínhamos filhos naturais perto de nós, mas podemos influenciar as pessoas com quem nós nos cruzamos. Podemos influenciar uma criança, podemos influenciar um adolescente com o nosso amor. E isto é uma chamada importante. Não é? Então, uma chamada destas mulheres, e eles não sabiam quem estavam a criar. Estavam a criar um homem que veio a ser um pilar da igreja de Deus, naqueles dias. Na igreja em Éfeso e em outras igrejas. Timóteo. Também encontramos uma mulher chamada Dorcas.
E em Jope havia uma discípula por nome Tabita, nome quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. E percebemos pela história que o trabalho dela era ser uma costureira. E com as suas mãos ela apoiava as mulheres que não tinham formas de se sustentarem e fazia roupas para elas. Isto é ministério, isto é serviço, isto é cumprir a chamada de Deus. E estas pessoas cumpriram a chamada. Aquelas mulheres no tempo de Jesus, quando recebiam Jesus e aquela gente toda que vinha com Jesus e eles tinham que dar a comer. Nós encontramos também Ágabo, este profeta que eu falei. E o que eu vejo em tudo isto é a convicção de cumprirmos a chamada de Deus para nós. Ou seja, de fazermos o que Deus tem para a nossa vida. Eu era miúdo e achava, talvez como alguns de vocês, que o mundo acabava no ano 2000. Então não era o único, não é? E naquela altura eu pensava assim, no ano 2000 isto tudo vai acabar. Então eu fazia contas à minha vida e pensava, não é? Quantos anos eu iria viver até Jesus voltar? Já era crente, era uma criança, mas cresci no caminho de Deus e tinha aquela convicção para saber quantos anos eu iria servir a Jesus. Havia uma música que nós cantávamos que era assim: eu vou crescer, crescer, Jesus, crescer, 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 e quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Ou seja, esta convicção de que nós iríamos servir a Deus. E sabe onde é que eu aprendi isso? Foi com a minha mãe ir à igreja quando ela fazia limpeza e eu ficava a arrumar os folhetos da igreja. Foi com a minha ama quando ela pegava no hinário e começava a cantar. Ou foi não foi mais tarde, quando eu era miúdo. Então, todos nós temos um grande investimento na próxima geração. E devemos nos comprometer com isto. Comprometer a sério e lutar pelos nossos filhos e netos e as próximas gerações. Lutar diante de um mundo que está verdadeiramente a contaminar e está a contaminar esta geração nova. Este mundo que está a pôr na mente dos nossos filhos coisas que não têm sentido nenhum. Coisas que a própria biologia já determinou. Somos homens, somos mulheres. E este mundo está a contaminar a consciência das nossas crianças. Nós temos a responsabilidade, como filhos de Deus e como discípulos de Jesus, de influenciar a próxima geração. Esta tem que ser uma das nossas missões. E não vale a pena dizer nas redes sociais, gente. Importa fazer no dia a dia. E sabem porque é que eu digo isto, irmão? Porque, claro, eu faço parte de alguns grupos, não é? Há grupos de oração que eu faço parte, que a pessoa está a compartilhar, outra pessoa diz que já orou. Eu acho que isto aqui são orações milagrosas, não é? É importante nós fazermos as coisas com consciência, não é? Fazemos as coisas a sério. Não é pôr para os outros verem. Vivemos num mundo de muita aparência. E isto dá trabalho. Dá trabalho estar com os nossos filhos, com as outras crianças, com adolescentes, com quem quer que seja, e dar tempo a eles, caminhar com eles, investir na vida deles. E Paulo tinha esta convicção na sua alma. Paulo sabia que o mais importante para ele era cumprir a chamada de Deus, a chamada, o ministério que receber do Senhor. Então Paulo põe isto diante dele. Eu acho que também é algo para ti e para mim. Nós abraçarmos o que Deus nos estava a fazer. Tivemos ontem uma sessão sobre dons espirituais e sobre outras coisas, não é? Irmãos, o que é importante não é tu dizer, mas eu não sei bem qual é o meu dom. Não há problema. Faz o que o Espírito Santo diz para fazer. Se Deus te diz assim, olha, abraça aquela pessoa, abraça. Não há nenhum dom de abraçar, não há? Temos nós um abraço. Mas faz o que Deus fala contigo. Ou seja, realmente o importante é nós vivermos a chamada de Deus, ouvirmos Jesus e fazermos o que Ele nos diz. E assim nós vamos encontrar o caminho de Deus para a nossa vida e cumprir a nossa chamada.
E Paulo estava a falar assim, porquê? Porque Paulo sabia que havia muitos ladrões das chamadas de Deus. E na carta a Timóteo, eu gostaria só de ver alguns versículos, e já nesta reta final, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e ele fala uma coisa impressionante. Paulo diz assim a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Ou seja, não desprezes o que Deus já te entregou. Eu não sei o que é que ele queria dizer a Timóteo. Talvez Timóteo achava que o dom que ele tinha não era grande coisa. Em relação ao Paulo, não. Pronto, talvez ele achasse isso, mas Paulo estava a dizer: não desprezes o dom que Deus te deu. Porque se Deus te deu é porque ele é importante na tua vida. Ele é necessário na tua vida. Não é? Como nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo, não é? A igreja é o corpo de Cristo. E imagina que tu és um pequeno dedinho do corpo de Cristo. És o dedo mindinho. E tu dizes assim: eu não tenho valor nenhum. Alguém está disposto a cortar o dedo mindinho da sua mão? Ninguém? Todos precisam do dedo mindinho? Pois, eu também preciso. E Deus também precisa de ti e de mim. Então é importante nós abraçarmos isso. E Paulo sabia que Timóteo, por alguma razão, estava a pensar assim. Estava como que a desprezar. E no capítulo, na segunda carta de Timóteo, vai um pouco mais longe. Capítulo 1, versículo 6, ele diz: por cujo motivo te lembres que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mesmas. Despertes porquê? Porque ele estava adormecido. Talvez Timóteo estava desencorajado, talvez Timóteo estava desanimado, talvez Timóteo estava, não sei, contrariado por várias coisas e estava como que encostado às voltas, estava como na prateleira. E Deus diz: Timóteo, Paulo diz a Timóteo, faz o que Deus te chama a fazer, abraça o teu ministério. Em Colossenses há uma palavra para um homem chamado Arquipo, que eu gosto imenso de pensar nesta palavra, Colossenses 4. Não chamem nenhum filho vosso um dia tiver Arquipo, por favor, não é? Isto aqui é... Mas este homem chamava-se Arquipo e diz assim: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Porquê atenta para o ministério? Porque Arquipo também devia estar meio desanimado. Ou porque as pessoas não lutavam no seu trabalho, porque as pessoas não ligavam para ele. Ou porque ele achava: já que eu não posso ser pastor, também não quero ser diácono. Não sei. O que ele estava a acontecer com este homem Arquipo nós não sabemos, mas sabemos que ele estava desanimado. E então Deus chama-o. Porquê? Porque já o apóstolo Paulo, lá no final da carta de Timóteo, é muito, muito interessante. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Então, tu e eu temos certamente um combate à nossa frente. Não sabemos o que vem à nossa frente, não sabemos... Creio que não vai ser só tribulações e prisões, está bem? Mas também não vai ser só pena doce, ok? Mas, ao mesmo tempo, nós temos desafios diante de nós. E Deus nos chama a abraçar o que nós temos diante de nós, para cumprir a chamada de Deus. Então eu quero te encorajar neste dia, não é? A pensar na tua vida. O que é que eu posso fazer com a minha vida? Como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso ser de bênção? Eu estou certo que Deus te vai falar. Estou certo que Deus te vai mostrar a quem tu podes abençoar, com quem tu podes cruzar, tocar a vida dela e seres uma bênção para ela. Então, não é necessariamente muito importante tu andares com a tua lista de dons, não é? À tua frente. É importante nós sabermos quem nós somos em Cristo e os dons que eventualmente nós tínhamos, mas o mais importante é tu, enquanto estás a descobrir o que Deus tem para ti, fazeres a vontade de Deus na tua vida e cumprires a tua chamada. Isso Deus vai te revelar. E não desanimes às vezes quando os tempos são difíceis, quando os dias são maus. Não desanimes quando parece que trabalhas e parece que tudo está morto. Mas olha para a natureza. É muito interessante.
Porque às vezes algumas das árvores que tu dizes que achas que elas não têm nada a dar, elas mais à frente vêm a dar fruto. Houve ali atrás uma figueira que morreu, mas daquela figueira um figo caiu. Vocês vão lá atrás, veem a nova figueira que nós temos, porque verdadeiramente algo aconteceu. E Deus também quer certamente usar a tua vida, a minha vida, para abençoar outros, para a sua glória. Senhor, nós queremos entregar a Ti a nossa vida, entregamos a nossa vida a Ti, agradecemos a dedicação de cada um, aqueles também que está aqui a servir e a abençoar outros. E oramos, Deus, que Tu nos possas usar para a Tua glória, usar com uma clara convicção de que Tu tens um propósito para a nossa vida. E Tu nos vais usar aonde? Na nossa casa, na nossa rua, com a nossa família, no nosso trabalho, na escola. Tu nos vais usar, Senhor. E eu oro que Tu nos uses para a Tua glória e que nós, através da nossa vida, nós possamos tocar outros, Senhor. Que outros possam conhecer Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.